Olá para todos e para todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast da Oficina da Palavra, numa série sobre liderança. Esse tema ele é palpitante, inquietante, perturbador, esclarecedor e precisa ser abordado. E para isso eu tenho aqui o meu amigo, né? Estou apontando para cá, mas na verdade ele está do lado de cá, Marco Cico. Fala, Marcão. Fala, pessoal, beleza? Vamos junto aí, Leclerc. Vamos deixar o pessoal com a pulga atrás da orelha, né? Mas Isso. com o objetivo da edificação, que é trazer a clareza, né? Aos temas, enfim. Vamos que vamos. É verdade. No primeiro episódio dessa série, nós falamos sobre o significado puro e simples de liderança, as relações que esse tema tem com o mundo corporativo, as aplicações na igreja e as principais confusões que surgem dentro dessa aplicação, né? Sim. E nesse podcast aqui, o número 2 da série, falaremos sobre o modelo de liderança no Antigo Testamento. Cara, eu adoro essa conversa. Essa conversa é muito boa. Porque E ampla, né? Porque... Poxa, toda vez que ninguém quer te oprimir, neguinho, branquinho, né? Qualquer cor, quer te oprimir, o que o cara faz? Levanta lá um modelo do Antigo Testamento para dizer que se você se rebelar contra a liderança, o chão vai se abrir. A terra vai te engolir, né? Sim, sim. Não É bem comum isso. Tristemente é bem comum, né? É bem comum. Então precisamos falar sobre isso, sobre o modelo de liderança no Antigo Testamento, e para isso vamos começar, né, Marcão, desenhando o cenário, que é bem diferente do nosso cenário cultural, né? No Antigo Testamento, o que a gente vê é a revelação de Deus, né, a um determinado grupo de pessoas para construir o caminho de reconciliação que vai culminar na vinda do Messias, né? Então, o que você tem é a história da queda, a ruptura da criatura com o Criador, e depois Deus se revela a alguns homens, se revela a Abraão, depois aos seus filhos, e assim por diante, até chegar na formação do povo de Israel. E aí o que você tem no Antigo Testamento, né, Marco? É Deus falando o tempo todo, o Criador se revelando à criatura e trazendo homens e mulheres para representá-lo. Sim. É uma liderança representativa. É bem legal, você tem alguns modelos de liderança no Antigo Testamento. Tem o ancião, Sim, que é aquela liderança familiar, como é Abraão, né, o patriarca. Depois você tem o líder, como é Moisés, que é uma liderança diferente pra caramba, mas quase a quarta pessoa da Trindade, né? Ele é um cara assim, que igual a ele nunca mais... Não, igual a ele nunca mais houve, existiu, né? A Bíblia também fala isso. É um caso à parte, exatamente. Aí você tem o sacerdote, a liderança sacerdotal, que começa com Arão. Depois você tem o juiz. Depois você tem o profeta e, por fim, você tem o rei. São as principais lideranças do Antigo Testamento. E nenhuma delas em Israel, na história do Antigo Testamento, tem autonomia para liderar, né, Marcão? São apenas vozes de Deus. Sim, e você vai perceber em comum que estas lideranças que foram instituídas por Deus ao longo da história do povo de Israel, né, que era aquela construção da primeira aliança, né, da antiga aliança, você percebe, cara, que eles tinham uma coisa que todos eles tinham em comum, é que eles entendiam que havia um Deus sobre eles, nesse sentido. Isso é verdade. Isso talvez o maior contraponto, né, para esses que usam, né, do Antigo Testamento fora dos seus contextos originais, para amedrontar pessoas, para se dizer divino, para dizer que ele tem uma unção diferenciada, né? Aquela conversa, olha, eu fui no monte, né? Eu respeito quem vai no monte, mas fui no monte e eu tive ali um face a face com Deus. O cara, ele praticamente é um Moisés contemporâneo, só que não, porque não era assim que funcionava. Exatamente. E você também percebe a massa de manobra aí, porque um cara que diz uma coisa dessa hoje em dia, ele vai encontrar no coração daqueles incautos, né, um acolhimento, o cara vai ficar com medo. Né? Teve um episódio aí, um tempo atrás, não é tão recente, mas de um pseudo-apóstolo aí da igreja brasileira, né, que ele foi atacado, não vou dizer atacado, né, mas um jornalista fez aí declarações sobre ele, uma investigação sobre ele, e esse jornalista veio a ter câncer, né? E aí, quando ele veio com essa notícia que ele ia ter câncer, e ele acabou morrendo de câncer, esse jornalista,
o tal do apóstolo falou no culto, tá vendo? O cara lá, ó, falou de mim, ó lá, tá morrendo com câncer, não sei o quê. Então, assim, esse modelo não tem um amparo bíblico no sentido estrito do contexto, né? Dessas figuras todas que eu citei, o ancião, o líder especial, que é o caso de Moisés, o sacerdote, o juiz, o profeta e o rei, para mim a figura mais incrível, mais emblemática é o profeta, né? É o que eu mais curto. Porque o profeta, é incrível, é sensacional, mas não tem voz. O profeta não tem voz. A voz é de Deus, né? Assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor. Ele não tem vontade, ele não conduz. Ele é essencialmente, se você for ver, ele é quase um porta-voz mesmo. Ele é um porta-voz. Exatamente. É isso aí, porque ele não está falando dele. Ele está, como muitas e muitas vezes nós vemos os profetas no Antigo Testamento, olha, assim diz o Senhor. Só que no caso deles, era Deus mesmo que estava falando. Assim, uma coisa também que você enxerga no Antigo Testamento é que havia um temor muito grande deles de não falar algo que não viesse do Senhor. Isso é muito claro, principalmente na vida de Moisés. Exatamente. Você vai encontrar isso assim muito claro quando você vê Moisés falando algumas coisas. E diferente de hoje em dia, porque virou como se fosse uma palavra mágica, né? Hoje em dia, alguns ditos, né, pseudos profetas falam o que querem, e aí, para chancelar a validade dessa declaração, por mais absurda que ela seja, eles dizem assim, olha, assim me disse o Senhor, como se a experiência dele fosse aí o suficiente para validar qualquer tipo de mensagem. Então, é um argumento religioso, né? Eu estava orando essa noite, estava preparando aqui essa palavra, e Deus falou comigo, mas o Espírito Santo me disse para dizer, tal. E como as pessoas não têm um filtro, né, ou têm uma relação, como a gente falou, que é adoecida com a liderança, elas se submetem. No caso de Moisés, que é um líder especial, muito especial, tudo que acontece na vida dele é direcionado por Deus. O nascimento, a maneira como ele é conduzido para ser criado na família de Faraó, depois a maneira como ele é retirado, o acolhimento, né, pela família que ele recebe ali, família de Jetro, depois o convencimento de Deus, né, o encontro de Deus com Moisés na sarça, Deus convencendo ele, mudando o coração, tal, depois conduzindo para o Deus. É tudo Deus. É tudo Deus. E é muito legal isso, porque quando Moisés tem o primeiro contato com o Faraó, quando ele diz, deixa o meu povo ir e tal, e aí o Faraó responde para ele assim, mas quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? E aí Moisés fica chocado com aquela colocação, e aí o Faraó manda piorar o trabalho, né, apertar lá os hebreus. Endurece, né? Aí os hebreus reclamam com Moisés, aí Moisés reclama com Deus, por que tu me enviaste? Porque, na verdade, Moisés é só um instrumento. Ele merece todo o nosso respeito. Quando chegarmos na eternidade, nos curvaremos diante dele humildemente. Pô, mas você é o cara. Mas, ainda sendo o cara, ele é um instrumento, ele não tem poder nele mesmo, ele não tem brilho próprio, ele não tem luz própria, ele não tem discernimento, ele depende de Deus. O modelo do Antigo Testamento é totalmente contrário a esse modelo religioso falso, maluco, místico do nosso tempo, que eram líderes que dependiam de Deus o tempo todo dependiam de Deus, porque não tinham nem os reis, por exemplo. Para onde iremos? Subiremos? Enfrentaremos? Invadiremos? Lutaremos? O que faremos? E Deus falou, hoje você luta, hoje você volta, hoje você ora, hoje... Eles dependiam de Deus. É um modelo, eu acho que até, se você pensar bem, não parece, né? Mas ele tem menos autonomia do que o Novo Testamento. Sim, olha, eu me lembro, Leclerc, quando você falava isso, estava me lembrando aqui que não tem muito tempo, eu fui convidado para fazer uma pregação para alguns líderes em relação à liderança como um todo, e eu justamente usei as características de Moisés exatamente nesse caminho. Olha, Moisés, o tema do que eu tentei falar na palestra foi o seguinte: Moisés como um de nós. E aí eu separei as passagens da Bíblia onde Moisés reclamava com Deus, falava, Senhor, não era melhor ter morrido no Egito, não era melhor ter acontecido isso? E você enxerga a humanidade de Moisés. Então, é por isso que esse talvez seja o maior dos, não tão o único, né, mas um dos grandes contrapontos com essa liderança mentirosa que infesta as igrejas hoje em dia, de se apresentar como um super-homem. Exatamente. Se a gente olha a nível de experiência que nós temos documentados na Bíblia, não houve ninguém como Moisés, assim, usando o exemplo de Moisés, né? E ele era alguém que ele dizia, Senhor, eu não consigo.
Ele não se apresentava, e nem diante do povo, que era um povo de Deus, ele também não se apresentava como um super-homem, não. Exatamente. Sabia quem ele era, tinha profunda consciência de si, e sabia que estava ali cumprindo aquilo que Deus estava dizendo. Então, essa questão, se você for olhar um pouco mais frio mesmo, Leclerc, Moisés, assim, aparentemente, autonomia zero para ele. Tanto que quando ele toma uma decisão equivocada com relação à água, que ele bate na pedra, ele custa a entrada na Terra Prometida. Ele é reprovado por Deus naquele ato. Já que você falou de super-homem, né? Acho que a boa teologia é a criptonita dessas lideranças, né? Boa. Porque, na verdade, assim, a boa teologia é a criptonita desse no Antigo Testamento, nós vemos em várias passagens essa coisa da unção, que começa com a vocação dos levitas lá no livro de Êxodo, né, onde Deus manda a Moisés produzir o óleo da unção, tem a receita do óleo, tem os ingredientes que ele usa. E o óleo da unção, na verdade, é uma essência que era utilizada para marcar uma cerimônia simbolicamente para dizer o quê? Que aquele camarada, de forma formal, pública, tinha sido separado, escolhido por Deus e aprovado por Deus para determinada função. Exato. Não tem poder na unção. Esse é um modelo. Não, o óleo em si não tinha poder de nada. Então o cara era ungido, não tinha né? poder de nada. O cara era ungido para fazer aquilo, assim como Samuel depois vai lá e unge Davi para se tornar o rei. Então é o cara escolhido. E é da palavra unção, do conceito de unção, que vem o conceito de Messias, né? O escolhido, o ungido de Deus, para realizar determinada missão. Então, na verdade, o modelo veterotestamentário é muito dependente de Deus, muito esvaziado da condição humana. E esses caras que eram escolhidos, eles não tinham, como é que eu posso dizer? Eles não tinham um contrato perpétuo de escolha. O Deus que escolhia também desescolhia, com muita facilidade, delegava e desdelegava. Se você olhar, por exemplo, Saul e Davi, foi isso, né? Num dado momento, no primeiro momento, Saul foi ungido rei. Eli, né? Samuel, exatamente. Só que aí o cara começa a desagradar a Deus e tem toda a história, e aí Deus fala, não, pode ungir Davi enquanto o cara era rei ainda, né? É o que você está dizendo, não tem aquele contrato vitalício da unção, né? Ali o cara foi substituído abertamente porque estava desagradando a Deus e pronto, né? E as queixas de Deus no Antigo Testamento, Marcão, são sempre as mesmas queixas. Fulano me abandonou, levou o meu povo a errar. Sim. Esse é o modelo de prostituição da adoração. Levou o meu povo a cair, fez com que o meu povo se esquecesse de mim, amou mais os seus filhos do que a mim. As colocações de Deus, essas colocações, inclusive, estão relacionadas ao que nós falamos no podcast número 1. Uma liderança de verdade tem alvo, tem meta, tem missão, tem processo, aponta para uma direção. E as queixas de Deus são sempre essas, né? Esses caras não cumpriram, não fizeram o que deveriam fazer. Então, e aí é que vem uma grande questão sobre liderança, Leclerc, que aí acho que a gente chega num ponto, pegando o gancho do que você acabou de falar. O verdadeiro líder cristão, ele faz o que precisa ser feito. O que é que precisa ser feito? Que essa é a segunda pergunta, né? O que tem que ser feito é com um objetivo único da glória de Deus. E aí, quando um líder cristão ele tem que fazer o que precisa ser feito, ele tem que se esvaziar do ego, porque não é para ele. Exatamente. Ele tem que ser homem o suficiente para reconhecer a dependência dele de Deus. Que qualquer tipo de resultado que possa ser muito bem quisto pelos homens, isso não significa nada se Deus não estiver aprovando ele. Porque tem isso também, eu já escutei isso de gente que inclusive faz seminário, dizendo assim, não, olha, fulano da igreja X, que é uma igreja gigante adepta da teologia da prosperidade, não, ele está errado nas coisas que ele fala, mas Deus aprova esse homem só porque o cara tem um monte de igreja. É totalmente o oposto, mas totalmente o oposto do que a Bíblia vai nos ensinar. Exatamente. Esse conceito de unção, ele é prático, né? Ele não é místico. Ele não é místico, ele é prático. Biblicamente ele é prático, é isso. Ele é prático, porque na verdade, assim, como o profeta, por exemplo, é um homem de Deus, representa Deus, ou o rei deveria representar Deus, o sacerdote,
Então, na verdade, eles são apenas instrumentos que Deus está usando. Mas quem está governando, quem está liderando, de fato, é Deus. É Deus. Então, enquanto Samuel foi ungido para ser sacerdote, então você vai ouvir Samuel, quando Samuel estiver falando, é Deus que está falando. Exato. Enquanto Davi foi ungido para ser rei, né, quando Davi estiver falando, é Deus que está falando. Então, eles eram ungidos para representar Deus, para falar em nome de Deus. Então, você olhava para aqueles caras e falava assim, pô, é Deus, cara. Só que hoje, esse conceito veterotestamentário de unção, ele não existe mais, porque agora, não serve mais. A partir de Jesus, ele se torna um único ungido. E a palavra de Deus se torna a única fonte de comando, de liderança, de orientação divina. Então, não existe mais esse modelo. Se ele existisse, tudo bem, a gente até poderia falar, mas mesmo assim, ele deveria ser um modelo que dá total relevância e representatividade a Deus. Mas mesmo assim, ele não existe mais. Esse modelo inclusive de profeta, né, Leclerc, quando a gente fala, porque hoje tem essa, se você jogar no Google aí, você vai achar zilhões de profetas aí, né, da web e tudo mais, né, no Facebook e tal. Esse modelo não existe mais, né, não existe mais alguém que esteja ali falando como sendo um porta-voz de Deus nesse sentido, né, olha, o que foi dito já está na Bíblia, o que nós temos que fazer é pregar o que já foi nos passado, que está na palavra de Deus, e simples assim, claro, ensinar as pessoas, conduzir as pessoas, mas novas revelações, eu sou porta-voz de Deus, né? Essa conversa não serve para os nossos dias. Assim, em outros reinados, né, a gente pode fazer um pequeno paralelo, em outros reinados, os reis eles tinham seus oráculos para tomar decisões sobre futuro, sobre guerras, etc. Quando nós olhamos para o povo da aliança, né, o povo de Israel, o papel dos profetas era também este, não como um oráculo, mas olha, vou lá falar com o profeta porque é Deus que está falando, buscar o conselho, buscar a direção e etc. Né? Eu insisto que assim, é importante nós sabermos isso em termos históricos, conhecer o Antigo Testamento historicamente, mas isso não reverbera para a realidade da igreja de hoje em dia. Exatamente. Aliás, não reverbera em lugar nenhum. As comunidades acabam sendo ensinadas que esse modelo veterotestamentário ainda está valendo, e aí alguém vai se aproveitar dessa realidade, desse imaginário coletivo para dizer assim, Deus falou comigo, que nós temos que comprar o terreno tal, que nós temos que ordenar fulano. Você vê, vamos pensar no conceito de liderança, né? Como é que você levanta um pastor, um líder, um missionário, um pregador, apóstolo, o que seja? Você deveria procurar nele as skills, né, as habilidades necessárias para aquela função. Então, se o cara vai pregar, por exemplo, ele tem que conhecer a Bíblia, tem que ser teólogo, né, tem que ter um conhecimento. Mas a própria Bíblia já dá quais são os critérios, né, esperados do presbítero, pastor. Né? Exatamente, mas não. É tudo místico. É tudo aquela coisa do oráculo, né? Vamos consultar os oráculos. O cara vai na igreja, olha, Deus está me falando que eu vou te ordenar pastor hoje, né? Aquela velha história, né? Sem conhecer a vida do cara. Eu já vi isso aí. Marco, eu já vi esses negócios aí já. Isso aí é manifestação padrão. Isso aí é padrão. Você é convidado para pregar numa igreja qualquer, X qualquer, o cara pega o microfone, está pregando, está cantando, e você aí atrás, fulano, você está aí, você que levanta. Ó, Deus está me mostrando que tem um grande chamado na sua vida, um grande mistério, não sei o quê, você vai para não sei para onde. Isso é padrão, cara. Porque isso mexe com o coração das pessoas. Assim, tem cada atrocidade. Eu não tenho um tempo atrás, eu vi, acho que foi no YouTube, né? O YouTube também tem cada uma. Que foi numa dessas aí, que um cara que acho que era rabino, não sei, foi numa igreja batista lá dos Estados Unidos, e levou lá, fez uma miscelânea doida lá de doutrina. E aí o cara foi na igreja lá e meio que ordenou ou ungiu lá o tal do bispo a bispo-rei. Manja uns papos desses assim. Então, esse misticismo... Parece jogo de xadrez, né? Não, mas esse misticismo aí, ele tá dentro, sim, de muitas e muitas igrejas brasileiras, né?
A Verdade. história do. Assim, se você lê os critérios bíblicos que se qualificam no pastor, do bom testemunho, de não ser dado ao vinho, de conhecer a palavra, etc. Esse Isso. tipo de coisa, você só vai saber de verdade se é verdade na vida do cara se você convive com ele. Com o Então, como tempo, é que né? minimamente, cara, você nunca viu uma pessoa na vida e Deus vai falar para você, não, você vai lá e você vai ungir esse cara pastor, né? E tem gente que vai justificar isso, não, Isso. mas se Deus está falando é porque Deus sabe, mas não é Deus que está falando, é o seu pensamento idiotado e ridículo É, que está levando a você fazer uma trouxice dessa e as pessoas acatam isso, né? E eu, tem gente que sai na verdade, né? Você sabe que eu recentemente descobri que tem um certo grupo de pessoas que eles buscam essas agendas, né, de pregação. Ah, o cara bota no Facebook, eu tenho aqui a agenda de pregação o mês inteiro, justamente para buscar esse tipo de oportunidade, porque é um cara que não quer ser exatamente. discipulado, não quer Exatamente. viver o bom testemunho que a palavra nos ensina sobre ser pastor, mas ele vai pregando aqui e ali até a hora que um doido vira, ó, tô te ungindo, pastor, toma na sua testa aqui o óleo da unção, né, e aí eles, é aquela questão que nós falamos que não é o óleo em si mesmo, né, de ser um ato prático, né, aí o cara, ele, não, além, ele pega ali na ordenação dele, ele não toma só o óleo na testa, eles viram uma jarra de óleo em cima de si, fica ensopado de azeite, como se fosse, né, mais óleo, mais unção. É aquelas coisas que a gente vê do evangelicalismo brasileiro. Né? Tem o problema também, ô Marco, a interpretação seletiva dos textos, né? Porque as Sim. manifestações de Deus, as escolhas de Deus nas É tudo lideranças, como conforme convém ao cara, né? né? Porque assim, Para uma coisa Deus fala, para outra não é bem assim, né? tem Aquela o conversa. maná, Assim. tem uma, vamos pegar o exemplo do maná, tem o maná que cai do céu, é verdade. Eu gostaria Sim, muito de que sim, também caísse pão experimentar, aqui em né, cara? casa. Eu tenho uma Pô, teoria, eu tenho eu uma queria teoria, sentir o inclusive, que sabor do maná para ver como é. então, a minha teoria é essa, que o maná era rabanada. Essa é a minha teoria. É, pelo que diz, né, na Bíblia, né, o sabor, né? Pois é, Pode ser que seja, rabanada. mas pode ser que seja parecido com isso Então, mesmo. tem o maná, tem aquele Ah, momento do maná que Deus manda, sim, tá tudo certo. Mas tem o sim, texto que diz o seguinte, ó, a partir de amanhã acabou o maná. sim, Então, assim, tem uma parte de intervenção, como também sim. pode acontecer na nossa vida, né? Muitos projetos, muitos ministérios, muitos momentos de caminhada cristã tem intervenção divina, nós temos testemunhos para contar, todos nós temos milagres Claro, para compartilhar. vários, Mas vários. depois que entra em Canaã, acabou o maná. Ali é Acabou, trabalho. mano. A partir de agora vocês vão Exato. plantar, vão colher. Tá. Se vira aí todo mundo. Então, o cara é interpretação seletiva. Ele só pega as coisas relacionadas à liderança no Antigo Testamento que invocam Que lhe convém. que convém, que invoca o Que lhe misticismo, convém, né? sim. Porque assim, você tem as escolhas místicas, você tem os momentos em que Deus intervém, escolhe de forma sobrenatural, é verdade, mas você tem os momentos de As formação. experiências que Moisés viveu, no momento, por exemplo, ali das pragas, né, daquelas 10 pragas, foram para aquele momento Deus providenciou tudo. Isso. Você não vai ver depois que eles saem do Egito uma repetição dessas pragas, por exemplo. E é importante que as pessoas entendam isso, porque assim, o resumo dessa questão do maná é justamente essa. Enquanto havia a necessidade, e Deus não é idiota, ele sabe da necessidade, o maná aconteceu. Então, assim, é basicamente o seguinte, a vida cristã, ela é aquela vida sobrenaturalmente natural. O cara, enquanto ele depende de Deus no seu sentido mais Isso. intenso e estrito, Muito Deus bem vai enviar o maná, colocado. ponto final. Enquanto houve a necessidade do maná, Deus ele não faltou. Inclusive, na palavra de Deus diz que quando chegava aquele final, como se fosse fim de semana, né, para juntar um pouquinho mais, né, para que justamente naquele período não iria estragar o maná. Se alguém fizesse isso num dia comum, de um dia para o outro ia estragar, como aconteceu e Exatamente. estragou. Então, Exatamente. assim, a providência de Deus, ela era exata, perfeita e ela acontecia. Até o momento em que você vai também encontrar na palavra de Deus, antes do povo entrar na terra prometida, Deus dizendo: olha, quando vocês possuírem aquela terra lá, vocês vão fazer isso, 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 Exatamente. isso. E ali o maná não veio mais, né? Porque ali já estava na mão do povo, já estava dentro da realidade do povo tomar conta de si neste sentido, né? Então é maravilhoso quando você olha para esses detalhes e você percebe que Deus ele sabe o que você precisa e é por isso que Exatamente. ele envia, né, esse maná quando você O precisa. modelo do Antigo Testamento de liderança, ele é um modelo teocêntrico, né? Deus está no centro, comandando,
Mas ele Sim. não é um modelo místico, como as pessoas costumam dizer e acrescentar. A gente deu o exemplo do maná, poderíamos também dar o exemplo da lei de Moisés. A lei foi dada pela primeira vez para Moisés de forma incrível, ele já recebeu as tábuas prontas, Sim. escritas. Recebeu o tablet pronto, né? Já com a memória cheia. Primeiro modelo de nuvem, né, da história, né? Foi, Cloud, exatamente. internet O Cloud, de nuvem. Pô, sensacional. Baixou, fez o download lá. Aí ele quebra as tábuas. No segundo momento, ele escreve, aí já não recebe pronto. E depois, os levitas têm a missão de compartilhar, e as famílias têm a missão de transmitir de geração em geração. Então, as coisas vão mudando. Não é místico o tempo todo. É um modelo centrado em Deus, mas não quer dizer que ele é místico. Você tem Samuel, que é um profeta chamado por Deus, diretamente por Deus, e depois Samuel, né, como a gente vê na narrativa histórica lá, tem uma participação grande na produção de outros profetas. Outros profetas incríveis. Nós temos o caso, por exemplo, de Neemias, que em momento nenhum ouve a voz de Deus, né, o chamado dele, a vocação dele para exercer o seu trabalho na recondução do povo, na reconstrução do muro. Não é místico, ele entende a necessidade, Deus coloca uma inquietação nele e ele ora, e ele trabalha, ele tem um plano, é outro modelo. Ou seja, Marcão, no Antigo Testamento tem vários tipos de líderes diferentes, em diferentes circunstâncias, e esse modelo místico / Moisés não cola. Mais do que isso, né, Leclerc? Isso aí também que a gente está falando aqui do Antigo Testamento, mas quando você conhece um pouco da história da igreja, dos reformadores, dos movimentos pós-reforma, você vai enxergar homens de Deus que nunca experimentaram nenhuma experiência mística. Só creram, né? Só uma relação de fé. Cara, eu conheço, eu vou te dar um exemplo, talvez que seja mais conhecido das pessoas, o próprio Billy Graham, uma vez ele disse isso, que ele não teve nenhuma voz que falasse, nossa, você vai evangelizar, você vai fazer isso. E aí, em dado momento, um dia ele tinha tanta dúvida no coração que ele vai e faz uma oração a Deus. Senhor, eu não tenho certeza de nada, mas eu decido crer e ir em frente. Isso, exatamente. Isso é um dos exemplos, mas assim, ao longo da história da igreja, nós temos grandes nomes, assim, no sentido de ter contribuído para o avanço do evangelho, pessoas que realizaram coisas que nunca viveram uma experiência igual a de Moisés, que ouvia Deus ali falando com ele diretamente. As pessoas creram. Elas creram, aí tem esbarro no que você disse, enxergaram a necessidade. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui fingindo que não está acontecendo nada, e fizeram. Então, preste atenção, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast, preste atenção nas lideranças, na sua liderança, ou em qualquer liderança que fica trazendo o tempo todo o texto do Antigo Testamento para validar uma liderança contemporânea, né, Marcão? Que são perigo gigante. E cuidado também, porque assim, muitas coisas do Antigo Testamento, até mesmo episódios com Moisés, por exemplo, são mal usados, né? Olha, tá vendo? Se levantou para falar de Moisés, morreu. Cuidado com o que você fala do ungido do Senhor, aquela ladainha mentirosa e safada que você já deve ter ouvido aí na internet aí. Então isso é uma mentira, né? Não serve para nós hoje. Isso aí não serve, não tem, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com a Igreja de Cristo. Nossa, que tema bacana, hein, Marcão? Foi top mesmo, bem legal mesmo. E coisas que passam despercebidas, né, Leclerc? Muita gente não se atenta a isso. Pois é. Na sua caminhada de fé. Pois é, fica ligado aí que no próximo podcast, eu e o Marco falaremos sobre o modelo de liderança no Novo Testamento. Se você gostou, ficou feliz ou ficou com raiva, não tem problema. Compartilha, curte. Dá o like. Se ficou com raiva, né? Xinga aí nos comentários que depois a gente responde você em paz, tranquilo. É bom, porque o ensino tem isso, né? Desperta paixão, mas desperta ódio. Né? Provocação, exatamente. Valeu, Marcão. Até a próxima. Valeu, cara. Até a próxima.